Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 3. Livro de 1 Reis. É bom estar mais uma vez com vocês aqui, amém? Para cultuarmos ao Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Pode permanecer assentado mesmo, não precisa ficar de pé não. Todos acharam? Amém? Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o seu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Amém? Já foi orado, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite através da sua palavra. Amém? O que você faria se você tivesse um cheque em branco e assinado nas suas mãos? Tem um filme antigo, eu não me lembro o nome desse filme, mas a história contava de um menino que achou um cheque em branco. Se fosse um cheque daquele Eike Batista, né? É um dos homens mais ricos do Brasil. O que você faria se você tivesse esse privilégio? Ou melhor, e se Deus não lhe desse um cheque em branco, mas lhe permitisse pedir qualquer coisa, o que você pediria a Deus? Esse texto fala para nós exatamente acerca disso, irmãos. O texto está nos contando que o filho de Davi, ele se tornou rei de Israel. Ele se tornou rei por merecimento, porque ele era filho do rei, a dinastia é passada de pai para filho, aquilo seria a coisa mais lógica, mais comum que pudesse acontecer na vida de Salomão. E o texto nos conta que Deus aparece para Salomão em sonho e diz para Salomão: Salomão, peça a mim aquilo que você quiser pedir. Deus parece que entrega um cheque em branco para Salomão e dá liberdade para que Salomão expressasse o desejo que havia no seu coração. O pedido de Salomão revela o coração que Salomão tinha. O próprio Salomão havia escrito em Provérbios, ou escreveria em Provérbios, que do coração procede todas as saídas da vida. Ou seja, o coração nos resume, o coração nos define.
Jesus falou sobre isso no Novo Testamento, dizendo que aquilo que a gente come não tem mal algum, não tem problema algum, mas o que sai da nossa boca, o que sai do nosso interior, o que sai de nós é o que tem todo problema. E ele diz que tudo aquilo sai do coração, e ele define, ele expressa uma grande lista, muito parecida com aquela lista que Paulo fala lá no Novo Testamento acerca das obras da carne. Então o coração revela quem a gente é. Por isso Deus, ele não olha como o homem vê, ele não olha para a aparência, ele não olha para o exterior, mas ele olha para o coração. Porque quando a gente enxerga um coração de alguém, nós estamos enxergando de fato quem é a pessoa. Agora cabe uma reflexão a nós. Nós não temos essa capacidade de olhar para o coração, mas Deus tem a capacidade de olhar para o coração. E o pedido de Salomão revelava aquilo que havia no coração de Salomão. Nós não temos apenas o pedido, nós não temos apenas a expressão do coração de Salomão, mas nós temos a resposta de Deus, a perspectiva de Deus acerca daquilo que o próprio Salomão pediu. É baseado nesse texto que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Diga assim comigo: o que eu pedirei a Deus. Diga assim: Salomão pediu um coração adequado para lidar com a realidade que Deus lhe fez viver. Amém? Salomão pediu um coração adequado para lidar com a realidade que Deus lhe fez viver. Salomão era novo, ele é um jovem inexperiente, ele se vê diante de um trono para reinar sobre um país. A gente não conhece muito bem porque a nossa realidade não é monárquica. Nós estamos num país onde há presidente, onde há governador, deputado, mas não há rei. A gente não conhece muito bem qual que é essa realidade. Mas a realidade de ser rei é uma realidade muito séria. Não significa que a pessoa tem direito de sentar num trono, usar uma coroa bonita, usar roupas bonitas e mandar em todo mundo que quiser. Isso não é ser rei. O Antigo Testamento nos ensina que o rei tinha um propósito de administrar a justiça e a retidão entre as pessoas. O maior exemplo do rei, que todo rei deve ser, é o próprio Cristo. Ele administra a justiça, ele administra a retidão, ele trata as pessoas não com imparcialidade, mas ele trata todos de uma só maneira. E Salomão teve conhecimento disso. Ele entendeu que ser rei envolvia agir dessa maneira. Ele é uma pessoa muito nova e tem uma grande responsabilidade. Olha o que diz o versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Há uma tradução que diz, eu não sei como conduzir-me. É um homem que está dizendo para Deus, Deus, a batata que está na minha mão é muito grande, está pegando fogo e eu não consigo cuidar dela sozinho. Eu não tenho condições, eu não tenho aptidão, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência, eu não tenho preparo, eu não tenho nada que seja suficiente para eu avançar, conduzindo de forma correta e boa, certa, aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. A oração de Salomão, o pedido de Salomão, as palavras de Salomão expressam isso a nós. Não apenas ele tinha a incumbência de reinar, mas ele tinha a incumbência de reinar após o reinado de Davi. Davi foi um excelente rei que Israel teve, um homem vencedor, um bom guerreiro, venceu batalhas, expandiu os limites de Israel, dominou reinos, dominou pessoas, acabou com todo mundo que era oposição, que se colocava contra Israel, um rei aclamado, onde as pessoas chegaram a dizer, se Saul matou não sei quantos, Davi matou não sei quantos a mais. Se Saul foi bom rei, Davi foi muito mais do que Saul. Salomão tinha essa incumbência de reinar e de suceder o seu pai Davi. Então Salomão se define como sendo uma pessoa nova e como sendo uma pessoa que está vivendo uma nova situação. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus, Deus, eu sou inexperiente, eu sou incapaz, insuficiente, para com as minhas forças, para com as minhas ferramentas, exercer aquilo que as pessoas esperam de mim. Salomão tem consciência de que a bênção de Deus, de que o cuidado de Deus, de que aquilo que estava acontecendo na sua vida fazia parte do propósito de Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor foi bondoso com o meu pai,
ele foi fiel, obediente ao Senhor, e o Senhor o manteve no trono. E o Senhor deu a ele um filho que hoje se assenta no trono. Irmãos, o que nós pediremos a Deus? Salomão pediu exatamente um coração para Deus, adequado para lidar com a realidade que Deus estava proporcionando para a vida dele. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Nós não vivemos pelo acaso, nós não vivemos vivendo de qualquer maneira, nós não devemos viver assim. A nossa vida deve ser vivida dentro daquilo que Deus tem para nós. E nós temos realidades distintas, o presbítero disse isso agora. Cada um de nós enfrenta dificuldades, situações, problemas, cada um de nós tem um dia a dia, um cotidiano diferente. O que é que você tem enfrentado ao longo da sua vida? Essa é a situação que Deus permitiu que você vivesse. E Salomão pede para Deus, Deus, eu quero ter um coração correto para viver essa situação que eu estou vivendo. Irmãos, é necessário que a gente seja sábio como Salomão. É necessário que a gente entenda que a nossa realidade é uma realidade que Deus nos colocou para que pudéssemos viver. O problema, o sofrimento, a dificuldade, a dor, a tristeza, seja o que a gente está vivendo. A gente está vivendo porque Deus... Minha voz é fraca, sem microfone ninguém me ouve. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. A situação que nós vivemos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para enfrentá-la. Ser rei era a realidade que esperava Salomão todos os dias quando ele acordasse, segunda a segunda, domingo a domingo, dia a dia, não podia passar anos, séculos, décadas, enquanto ele tivesse vida, enquanto ele tivesse condições de sentar no trono, de exercer justiça, de administrar retidão, de cuidar das pessoas, ele teria que ser rei. E ele pediu, Deus, me ajuda, me dê condições de levar à frente aquilo que eu preciso encarar todos os dias. Irmãos, nós estamos findando um ano e um ano novo já está para começar. O que a gente vai fazer? Simplesmente ouvir um feliz 2013 não é suficiente para a gente viver 365 dias do ano. Todo mundo sabe disso. A gente ouve feliz 2013, 2014, 10. Quanta gente tem vida, a gente ouve. Mas a primeira dificuldade que a gente tem, parece que a nossa felicidade vai embora, porque a nossa felicidade fica limitada, fica ligada às circunstâncias que a gente vive. A Escritura nos ensina, a palavra nos ensina que felicidade não está presa a uma circunstância. Felicidade é um modo de viver a vida. Paulo ensinou isso, Paulo vivia isso. Ele disse, eu aprendi a viver com fartura, com escassez, tendo tudo, não tendo nada. Eu aprendi a viver de todas as maneiras. Tudo posso naquele que me fortalece. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo para Deus. Ele está pedindo de Deus suporte para que ele pudesse levar à frente aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Irmãos, o nosso problema, e talvez seja doído até dizer isso, e talvez seja mais doído ouvir isso, o nosso problema é que o nosso ego e o nosso orgulho é grande demais. Nós nos achamos super experientes para viver aquilo que a gente precisa viver. A gente às vezes acaba confiando nos nossos anos de fé, às vezes a gente acaba confiando na nossa fidelidade, às vezes a gente acaba confiando naquilo que a gente faz para Deus. Se a gente não tomar cuidado, nós falamos para Deus as mesmas palavras que Elias disse, Senhor, todo mundo te deixou, foram infiéis à tua palavra, à sua aliança, todo mundo pulou do barco, deixou o Senhor na mão, só tem eu agora. E Deus fala, não senhor, seu Elias, tem 7.000 pessoas que ainda estão me servindo, assim como você está me servindo. Ou seja, Elias foi arrogante, foi autossuficiente, foi cheio de convicção, foi cheio de certeza própria e tentou contar para Deus o que ele fazia para Deus. Ele estava tentando se orgulhar diante de Deus, dizendo, Deus, eu sou um bom crente, eu sou um bom servo, eu sou um bom profeta, eu sou um homem ponta firme.
Salomão, ele não foi iludido quanto à sua vida. Ele disse: Deus, sabe de uma coisa? Eu me sinto sem sabedoria suficiente. Num resumo, esse texto fala para nós acerca da dependência que Salomão tinha por Deus, da humildade que Salomão tinha para assumir diante de Deus a sua inferioridade, a sua fraqueza, a sua limitação. Salomão venceu o orgulho. Sabe o que é orgulho? É a gente pensar da gente mais do que a gente deve pensar. Eu tenho 1,65 m. Se eu quiser me ver com 1,90 m, eu vou estar sendo orgulhoso, eu vou estar querendo me ver mais do que eu sou. Orgulho é pensar de mim mais do que eu devo pensar. Orgulho é olhar no espelho e me ver maior do que eu sou, melhor do que eu sou, mais do que eu sou. Salomão entendeu isso. Ele não olhou para o espelho e disse: Deus, eu sou um cara bom mesmo. Sou filho de Davi. Eu tenho sangue real correndo nas minhas veias, eu sou importante, eu sou inteligente, eu tenho condições, eu tenho aptidão, eu tenho preparo, eu tenho capacidade, eu vou levar esse negócio para frente e se eu estiver guiando vai dar tudo certo. Salomão não fez isso. Irmãos, o resultado de muito sofrimento é porque muitas pessoas insistem em caminhar sem a dependência por Deus. Muitas pessoas insistem em viver confiando mais em si mesmas do que em Deus. Nosso pedido a Deus deve ser: Deus, sozinho eu não faço nada, esteja comigo. Ser sábio é entender que nós somos pequenos diante de Deus e que nós dependemos dele. Amém? Diga comigo: ser sábio é entender que eu sou pequeno e que Deus é grande e eu é quem preciso dele. Amém? Nós precisamos pensar grande acerca de Deus, não sobre nós. Nós precisamos exaltar Deus e não as nossas virtudes. Nós precisamos exaltar a Cristo e não aquilo que a gente faz por Cristo. Mais um ano está começando. E ao longo do ano vai surgir muitas coisas na nossa vida. Boas, tristes, ruins, alegres. A gente não pode se iludir. E ao longo do ano nós precisamos dizer: Deus, esteja comigo, me dê sabedoria, me dê suporte para que eu possa viver com a situação que o Senhor vai permitir que eu vou viver na minha vida. Amém? Vamos dizer juntos o que eu pedirei a Deus. Diga: eu preciso pedir um coração adequado para lidar com a minha realidade. Amém? Foi isso que Salomão fez. A outra coisa que Salomão fez, Salomão agradou a Deus. Porque Deus viu nele uma atitude desprendida de interesse próprio. Deus viu em Salomão uma atitude de devoção e respeito pelo povo. Isso ficou um pouco grande, mas dá para a gente falar. Diga assim comigo: Salomão agradou a Deus, pois Deus viu nele uma atitude desprendida de interesse próprio, mas repleta de amor e devoção por Deus e pelo povo. Onde que isso aqui está no texto? Onde que a gente pode entender isso? Salomão disse no versículo 8: teu servo está aqui, entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Irmão, Salomão era realmente muito sábio. Salomão era um homem que realmente havia recebido de Deus isso. Ele era um homem maduro, era um homem preparado, um homem capaz de lidar com muitas situações. E é interessante que o texto diz que Deus ouviu o pedido de Salomão. Deus garantiu a Salomão: Salomão, tudo que você me pediu, você vai receber. Irmãos, Deus não ouve oração sem misericórdia. A oração de Salomão, o pedido de Salomão tinha a ver com as pessoas e não com ele. É muito fácil nós notarmos isso. Ele não pede nada para si. Ele pede: Deus, eu quero ser um bom rei para o teu povo. Eu quero ser um bom rei para Israel. Salomão não pede para ser, por ser, para gerar status. Até porque se ele tivesse feito isso, Deus não teria atendido o seu pedido, porque Deus conhece a sinceridade do coração. Se Deus se alegrou de Salomão, se Deus ouviu o pedido de Salomão, é porque Deus enxergou sinceridade em tudo aquilo que Salomão
disse para Deus. Salomão não pede para ter, ele pede para ser, para alguém. Salomão não pede para si, ele pede para o povo ao qual ele reinaria. O pedido de Salomão tem pouco a ver com ele, mas tem tudo a ver com as pessoas. Uma coisa muito bonita que esse texto nos ensina é que Salomão disse para Deus: Deus, eu vou reinar sobre o teu povo. Salomão é um homem consciente de que Israel não era dele, a nação não era dele. O pai dele foi muito temente a Deus, mas um dia o pai dele caiu num pecado terrível. Ele resolveu contar quantas pessoas tinha no seu reino. E o texto diz que Satanás incitou o coração de Davi contra Deus. E Davi foi orgulhoso, soberbo, e Deus disse para ele: agora você vai pagar por causa do seu pecado, vai vir consequências sobre a sua vida. E Deus deu até a oportunidade de ele escolher qual castigo ele receberia. Parece que Salomão aprendeu com a vida do pai. Salomão entendeu que o povo era o povo de Deus. Salomão entendeu que Israel era o Israel de Deus. Irmãos, qual que é a natureza dos nossos pedidos? Qual é o caráter dos nossos pedidos? O que está envolvido, o que é verdadeiro, o que é real dentro daquilo que a gente pede para Deus? Deus estava olhando para o coração de Salomão. O versículo 10 diz: o que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai, eu vou prolongar a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, será que sobra algum tempo para a gente pedir para alguém? Será que a gente pensa só na gente quando a gente está com a boca aberta orando, ou a gente consegue lembrar de alguém? Eu gosto sempre de entender, irmãos, que Jesus ele resumiu as Escrituras em amor a Deus e amor ao próximo. Se ele resumiu em amor a Deus e amor ao próximo, é porque tudo que passa disso, tudo que foge disso, está fugindo do que ele espera de mim e de você. Parece que Salomão amava o próximo. Parece que Salomão sabia valorizar as pessoas. Porque ele pediu: Deus, eu quero ser um bom rei para Israel. Me dê condições de cuidar bem do seu povo, da sua nação. Salomão era conhecedor das Escrituras. O texto havia dito lá em Êxodo que Deus havia resgatado Israel, que Deus com mão forte e poderosa havia guiado Israel, havia feito o sapato crescer com o pé, a roupa crescer com o pé, fez chover maná do céu, fez sair água da rocha, abriu o mar. Deus fez o que fez por causa daquele povo. Salomão entendia que Israel era uma nação que pertencia a Deus e não a ele. E Salomão ora a Deus dizendo isso. Irmãos, nós amamos e tratamos bem as pessoas a quem Deus ama? Pergunta para quem está do seu lado: você ama e trata bem a quem Deus ama? Isso é muito sério. Os nossos maiores problemas, eles se resolvem, eles estão envolvidos com relacionamento pessoal. Eu acho que igreja é tudo igual. Eu sempre falo para o meu pai: os meus problemas que a gente tem em Sorocaba, eu tenho certeza que vocês têm aqui. E quanto problema tem por causa de relacionamento mal resolvido? E quando eu trato mal a você, eu estou tratando mal a Deus, porque você é criatura feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito sério. É sério tanto para mim quanto é para você. Se Salomão fosse um mau rei, antes de falhar contra Israel, ele estaria falhando contra Deus, porque Israel era o povo de Deus. Ele tem juízo suficiente. Ele é um homem que está completamente lúcido. Ele diz: Deus, me ajude a cuidar bem do seu povo, me dê capacidade, me ajuda, me dê preparo, ferramenta, me ajuda, me dê suporte. Eu preciso da sua direção para eu poder conduzir esse povo.
João escreveu dizendo que nós não podemos amar o próximo a quem vemos. Deixa eu ver aqui que eu confundi. Não podemos amar a Deus a quem não vemos, se amamos o próximo a quem vemos. João escreveu isso nas suas cartas, lá no 1 João. Alguém aqui já viu Deus? Já? Erga a mão se alguém já viu. Ele não sabe o que ele está falando, Nenê. O Evangelho nos ensina, a palavra nos ensina, irmãos. Se a gente tem dificuldade para amar as pessoas, quanto mais a Deus, isso é sério demais. O Evangelho ensina isso para nós. Se a gente tem dificuldade de amar aquele que está junto com a gente, como que a gente ama a Deus que a gente nunca viu? Salomão é alguém que ama tanto a Deus e o amor que ele tem por Deus é expresso no amor que ele tem pelas pessoas. O Evangelho é uma mão de via dupla. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. É impossível não amar o próximo sem amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, é porque eu já amei a Deus. É o que Salomão está vivendo. Há um ditado que diz que se você quiser conhecer um homem, dê poder a ele. Salomão teve poder e Deus olhou para o coração de Salomão e disse: você está preparado para viver o que você vai viver. Ah, pastor, mas eu conheço a história de Salomão. O texto diz que ele teve muitas mulheres, que o coração dele se desviou de Deus. Ele teve uma queda, um lapso, ele tropeçou ao longo da vida. Mas eu não me sinto capaz de julgar onde Salomão está agora. Porque o conhecimento que ele teve de Deus, a intimidade que ele teve de Deus, a proximidade que ele teve de Deus, a sensibilidade que ele teve para tratar Deus e o povo, assim como eu tenho as minhas falhas, as minhas quedas, assim como você e todo mundo tem, Salomão teve as dele. O próprio Deus disse a ele: se você andar nos meus caminhos e for fiel como seu pai, eu vou te dar vida longa. Salomão não errou diante de Deus também? Davi não errou diante de Deus também? Não falhou, não pecou contra Deus também? E o que Deus disse acerca de Davi? Este é um homem segundo o meu coração. Deus é sábio demais, irmãos. Nós esperamos perfeição de todos e de todos. Deus não espera a perfeição de ninguém, nem de você e nem de mim. Deus só espera o nosso aperfeiçoamento. Deus não fica se iludindo. Se Deus esperar a minha perfeição, Ele vai ser uma pessoa dramática, mal-humorada e depressiva. Porque Ele vai me ver todo dia errando, Ele vai falar: meu Deus, Deus é uma pessoa sábia, inteligente, bem resolvida. Amém? Então Ele não espera a minha perfeição, nem a sua perfeição, nem a perfeição de ninguém. Ele espera sim o nosso aperfeiçoamento. O poder que Salomão tinha foi um poder que ele recebeu, porque Deus sabia que ele estava preparado para viver aquilo, irmãos. Diga assim comigo: Salomão recebeu até o que não pediu, porque buscou a coisa certa. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz o texto de 1 Reis. 1 Reis 3,10, é o texto que nós estamos lendo. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Salomão buscou o reino de Deus, porque ele se importou com o povo de Deus, e ele se importou para exercer a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, quando nós pedimos alguma coisa, é para o bem das pessoas. Quando nós pedimos alguma coisa porque nós estamos pensando bem acerca de Deus ou acerca dos outros, nós estamos preparados até para receber aquilo que a gente não pede. Não tem um ditado que diz que Deus não deu asa para a cobra? Por que Deus deu para Salomão tudo o que Salomão teve? Porque o coração dele não estava naquilo que ele recebeu de Deus, sendo aquilo que ele não pediu. Ele recebeu riqueza, fama e honra, mas o coração dele não estava na riqueza, na fama e na honra. Deus não daria riqueza, fama e honra para ele se aquilo fosse acabar com a vida dele. Ele era um impreparado para enfrentar aquilo, e Deus deu aquilo para ele. Diga assim: eu não preciso ficar pedindo por bênção.
Eu devo pedir para ser uma bênção. É totalmente diferente. Nós não gostamos de pedir muitas bênçãos, né? Nessa época do ano, então, nem se fale, né? 31 de dezembro, quase 1º de janeiro, a gente tem uma lista gigante para falar para Deus. O presbítero disse muito bem. Deus vai nos dar tudo, mas o nosso coração não deve estar naquilo que Ele vai nos dar. É o que Salomão estava vivendo, irmãos. Deus está muito mais preocupado em trabalhar em nós, em transformar a gente, em nos tornar semelhantes ao seu Filho, a Cristo. Deus está preocupado em fazer uma transformação, uma mudança extraordinária no nosso coração, ao ponto da gente deixar de pedir para a gente e pedir para ser para alguém. Ah, se todos os cristãos fizessem isso, ah, se eu conseguisse fazer isso perfeitamente, ou fazer muito melhor do que eu faço. Salomão me ensina então a não pedir por bênçãos, mas para ser uma bênção. Quando eu peço para ser uma bênção para alguém, eu estou demonstrando o meu amor por Deus. E o meu amor por Deus se expressa no amor que eu tenho pelo próximo. O que nós estamos pedindo a Deus? O que você está pedindo a Deus nessa noite? Salomão agradou a Deus porque Deus viu nele uma atitude desprendida de interesse, mas repleta de amor e devoção pelo povo. Amém? Feche os seus olhos. Faça uma viagem para dentro do seu próprio coração e diga para Deus quem você tem sido como servo dele, como cristão, como discípulo dele. Sejamos honestos e sinceros em dizer para Deus. Aliás, Deus já sabe aquilo que nós vamos dizer, Ele conhece o nosso coração, mas é necessário que a gente admita para Ele quem nós temos sido. Vamos pedir a Ele que nós possamos buscar dependência dEle. Peça para Deus te guiar no próximo ano que está para começar. Não tente caminhar pelas suas forças, pelas suas próprias pernas. Não tente fazer pela sua própria capacidade, pelo seu próprio preparo. Não confie em você, confie em Deus. Foi isso que Salomão fez. Não pense apenas em você, mas tenha uma atitude desprendida desse interesse. Que o seu pedido a Deus seja repleto de amor por Ele e pelo povo, as pessoas que Ele criou e que Ele ama, e que servem a Ele junto com você nessa igreja. Vamos fazer essa oração. Ó Deus, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, muito obrigado, a Sua palavra com certeza, ó Deus, falou no nosso coração, Deus. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos constrange, Deus, a Sua palavra nos aperfeiçoa, Senhor. Deus, a Sua palavra nos consola, nos exorta. Deus, a Sua palavra nos ensina como melhor Te servir, como melhor Te agradar, Senhor. Ó Deus, cada um de nós estamos aqui nesse momento fazendo uma reflexão da nossa própria fé, ó Deus, da nossa própria caminhada, Senhor. Ó Deus, nos perdoe, Deus, pelos muitos erros que cometemos. Nos perdoe por nem sempre conseguir ser tão sensível à Tua voz, ao Teu Espírito. Ó Deus, nos perdoe por nem sempre conseguir valorizar as pessoas a quem o Senhor ama, Senhor. Ó Deus, nos dê um coração, Deus, capaz de pedir aquilo que Salomão pediu para o Senhor. Nos ajude a valorizar o Teu povo, a Sua igreja, as pessoas que o Senhor criou e que o Senhor tanto ama, Pai. Nos ajuda, Deus, a não ter o coração na riqueza, na fama, na honra, nos bens, Senhor. O coração de Salomão estava apegado, Deus, ao ser conduzido por Ti, Senhor. Que o meu coração e que o nosso coração esteja apegado a essa mesma coisa, Senhor. Não nos deixe ficar apegado a coisas, a bens, a coisas que são passageiras e que passam, Senhor. Nos ajude a ficar apegados a coisas que são realmente importantes, que é o Seu reino. Ó Deus, e que são as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, Senhor. Ó Deus, nos ajude a entender isso, Senhor. Nos ajude a viver dessa maneira, nos ajude a viver desse modo, Senhor. Deus, nos ensine, Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, nós precisamos Te servir melhor, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza de que o Senhor nos ama e que o Senhor quer se revelar de uma forma muito mais profunda a nós, Senhor. Não nos deixe viver um evangelho raso, superficial. Ó Deus, nos ajude a Te conhecer, Deus, de forma profunda, intensa. Ó Deus, de uma forma totalmente transformadora, Senhor. Ó Deus, leve essa igreja a um conhecimento profundo do Senhor nesse ano que está nascendo. Ó Deus, que cada cristão aqui possa assumir um compromisso ainda mais sério. Ó Deus, ainda mais comprometido com o Seu reino, com a Sua palavra. Ó Deus, com o viver diante do Senhor, Pai. Fortalece cada um, que eles recebam do Senhor a força para lidar com tudo aquilo que eles vão enfrentar ao longo do ano, Senhor. Ó Deus, ao longo da nossa vida, tantas coisas nos aguardam, Senhor. Coisas boas, tristes, ruins.
mas nós entendemos e sabemos que o Senhor está conosco sempre. O Senhor nunca nos desampara. Só nos dê um coração que possa reconhecer tudo isso e que possa pedir o teu auxílio, que possa pedir a sua direção, que possa, Deus, colocar-se, Deus, para ser guiado pelo Senhor, Pai. Ó Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Diga assim comigo que eu pedirei a Deus. Salomão pediu um coração adequado para lidar com a sua realidade. Amém? Salomão agradou a Deus, pois não pensou em si, mas pensou em Deus e no povo. Amém? A atitude de Salomão foi uma atitude desprendida de amor, de interesse próprio, de amor próprio, mas foi voltada para Deus e para as pessoas. Amém? Só quero deixar um versículo para os irmãos aqui. Quando o pastor estava falando acerca da leitura bíblica, eu me lembrei desse versículo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz esse texto. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Deuteronômio 17, 19 diz a mesma coisa. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os seus decretos. Amém? Que você possa se envolver com a Bíblia. A gente só aprende a temer a Deus quando a gente aprende a valorizar isso aqui, irmãos. Não tem outro caminho. Deus não tem atalhos. O caminho para aprender a temer a Deus é meditar, é fazer uma cópia desse livro e guardar com a gente para que a gente possa ler. Amém? Diga assim comigo, o valor que eu dou à palavra define o valor que eu dou a Deus. Amém? Que você possa se envolver muito mais. Se a gente está lendo a Bíblia da forma correta, a gente não vai ficar com orgulho errado por ter lido a Bíblia. A gente vai ficar feliz por ter conseguido ler. Isso aqui é normal. Eu li e fiquei feliz. Mas eu não devo me orgulhar, porque eu li achando que eu sou melhor do que quem não li. Todo o caminho que nos leva a Deus deve nos trazer diante de Deus para as pessoas com um coração humilde. Amém? Jamais alguém vai a Deus e volta soberbo. Então, se eu estou orando, eu não posso voltar da oração orgulhoso. Se eu estou lendo a Bíblia, eu não posso voltar da oração me sentindo mais e melhor que todo mundo. A gente faz isso, é para conhecer a Deus, é para estar mais próximo do Senhor. Amém? Então, que todos vocês possam se envolver com isso, para que todos nós, você e eu, possamos aprender a temer ao Senhor. Amém? Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver.